Muita paz a todos vocês, irmãos. Que a palavra desse domingo que vamos ouvir, que vamos celebrar, sétimo domingo do tempo comum, possa iluminar a vida de vocês. Nós vivemos num mundo, em todas as sociedades, onde existem leis. As leis para o bem viver, as leis para um bom relacionamento social. Não são leis injustas. Muitas dessas leis são justas. Né? Não estamos dizendo que não devia ter lei, imagina. Né? Só queria lembrar uma coisa, por exemplo. Né? Uma das sociedades mais justas, que até deriva, de onde deriva todo o direito que nós temos hoje aqui, é o Império Romano. Né? Dura lex, sed lex, a lei é dura, mas é a lei. Né? E eram consideradas leis justas, e até muitas vezes humanas. Né? Eu não entendo muito de direito civil e criminal, mas muitas coisas das leis que nós temos hoje, elas derivam do Império Romano, que era dominador, né? Que tinha uma paz falsa na realidade. Né? Vocês obedeçam às leis que nós estamos dando para vocês, né? Sufoca a cultura, a religião, o governo que vocês têm, e nós não atacamos vocês. Quer dizer, era todo mundo com uma faca no pescoço, e aí tinha a paz. Mas era o império do qual derivam as leis, a maneira de compreender a justiça, apesar de terem leis justas. O evangelho que nós vamos ouvir hoje pode escandalizar. É a continuação do discurso da planície de Jesus que nós começamos a ouvir domingo passado. Claro que Lucas também faz um paralelo, de certa maneira, com a lei de Moisés, e sem se referir tanto à lei de Moisés, porque, como eu disse na semana passada, Lucas escreve para comunidades provenientes do paganismo que não tiveram uma tradição ou uma vivência da palavra do Antigo Testamento. E por isso são descrições das palavras de Jesus muito práticas, concretas, para se mostrar como o cristão age. Ouçamos o evangelho deste domingo, segundo Lucas. Disse Jesus a seus discípulos: a vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças de volta. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo. Porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados.
Dai e vos será dado, uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Portanto, Jesus fala aos seus discípulos, conforme o cenário de Lucas, aqueles que na planície estão ouvindo, estão querendo segui-lo. Aquele que encarna as bem-aventuranças que nós ouvimos domingo passado como modo de viver. E existe aqui algumas coisas que são importantes, que Jesus destaca, como eu disse, de uma maneira mais sucinta do que no Evangelho de Mateus: amar os inimigos e fazer o bem aos que nos fazem o mal. Bendizer e rezar pelos perseguidos. Essas imagens, quem te bate numa face, oferece a outra. Ora, no mundo antigo e até pouco tempo, quando alguém queria desafiar outra pessoa para um duelo, dava uma bofetada na face direita. E isso era uma humilhação, bater na face de um homem, quer dizer, era um dano moral. Por isso a pessoa ia lá, devolvia o tapa e dizia: tá bom, vamos fazer um duelo, eu não posso levar desaforo para casa. Em alguns lugares do mundo antigo, até mesmo em Israel, quando alguém devia algo e não tinha como pagar, tirava o manto, que era um sinal de dignidade. Você tinha a tua túnica, que era a sua roupa, e você punha o manto. Então tirava o manto como penhor. E Jesus diz: dá também o manto. Se alguém te leva em juízo, se alguém está cometendo uma injustiça com você, dá a quem te pedir, e não reclamar mais, não reclame, se alguém roubou de você. São coisas que nós dizemos: mas isso é impossível, isso é absurdo, isso não é justo. Não é justo. Não é justo. Porque, meus irmãos, a justiça chega até aqui. Agora, a misericórdia vai além. E isso não quer dizer que Jesus seja contrário à justiça. Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus: se a vossa justiça não superar a dos fariseus e doutores da lei, não entrareis no reino dos céus. O que Jesus coloca para a vivência dos seus discípulos são os valores do reino. Não nega-se a justiça. Jesus quer dar pleno cumprimento da justiça, e o pleno cumprimento da justiça é o amor, é a misericórdia, sem dispensar aquilo que é justo. Por isso, Jesus dá também aqui aquilo que em Mateus se chama a regra de ouro, que está no Antigo Testamento, no livro de Tobias, no sentido negativo, O que você não quer que os outros te façam, também você não faça a eles. Jesus coloca no sentido positivo: o que vós desejais que os outros vos façam, fazei vós a eles. Poderíamos até acrescentar: fazei primeiro vós a eles. Nunca me fez isso, mas você faz primeiro. O que Jesus quer dizer, principalmente nesse contexto de Lucas, é que o discípulo de Jesus tem que ser diferente dos pagãos. Como é que ele vai ser luz se ele vai se igualar à sociedade? Por isso nós ouvimos: você faz isso, faz aquilo. Até os pecadores fazem isso. Você tem que fazer um pouco mais. Amar até mesmo quem não nos ama. Quer dizer, ser para o outro, independentemente da reciprocidade do outro. Emprestar, até mesmo para quem não pode pagar. Você não pode dizer: eu empresto, eu dou, mas não preciso receber de volta. Se receber, melhor, mas se não receber, São coisas assim, claro, que nós precisamos ter um discernimento
mas é um espírito cristão. Não julgar, não condenar e perdoar. No meio do último trecho desse evangelho, né, e do texto que vem anteriormente, nós temos esta frase que ficou famosa para todos nós no ano da misericórdia. Cantávamos até latim, né? Misericordes sicut pater, né? Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Jesus diz: assim sereis filhos do Altíssimo. Meus irmãos, ser filho de Deus, ser discípulo de Jesus, claro, tem um sacramento que nos faz isso, que é o sacramento do batismo. Mas nós precisamos ver se nós vivemos e agimos como filhos de Deus, como filho do Altíssimo. Aqui está, nesse evangelho desse domingo, né, o 7º domingo do tempo comum, a maneira de como realmente nos portarmos neste mundo como filhos de Deus. Ah, mas é difícil. Por isso essa palavra nos diz conversão. Né? Converte-te. Entra no espírito de conversão, de mudança de mentalidade, para poder viver os valores do reino dos céus. Façamos a oração. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que procurando conhecer sempre o que é reto, realizemos vossa vontade em nossas palavras e ações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Um abraço a todos, que Deus abençoe a sua vida e encha-a de alegria.